Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Aqui quem fala é o professor Mike Malcher e a aula de hoje é Sociologia do Trabalho. Ao tratarmos do termo trabalho em seu contexto mundial, veremos que ele apresenta diferentes fases, considerando-se desde o trabalho escravo, escravidão, ao sistema de servidões, posteriormente às corporações de ofício e, finalmente, à Revolução Industrial. O trabalho é tão antigo quanto o homem. Em todo o período da pré-história, o homem é conduzido diretamente e amargamente pela necessidade de satisfazer a fome e assegurar sua defesa pessoal. Ele caça, pesca e luta contra os meios físicos, contra os animais e contra seus semelhantes. Então, historicamente, o trabalho já foi considerado uma atividade extremamente depressível. Os gregos da antiguidade clássica consideravam que o ócio criativo era digno apenas de homens livres, e também somente estes homens livres estariam aptos para dedicar-se à vida pública e à erudição. De outro lado, estavam os escravos, que se dedicavam às atividades cotidianas, aos cuidados com afazeres domésticos, etc. Vamos analisar historicamente o desenvolvimento dos modos de produção. O primeiro modo de produção que vamos ver é o modo de produção primitivo. Na comunidade primitiva, os homens trabalhavam em conjunto. Os meios de produção, os frutos do trabalho, eram propriedade coletiva, ou seja, de todos. Não tinham ainda a ideia de propriedade privada nos meios de produção. Na comunidade primitiva, os homens trabalhavam em conjunto. Os meios de produção e os frutos do trabalho eram propriedade coletiva, ou seja, de todos. Não existia ainda a ideia de propriedade privada dos meios de produção. As relações de produções eram baseadas na propriedade coletiva e no uso da força física. Principais características: hábitos nômades, uso da inteligência e da força, caçadores e coletores, inexistência de classes e posses privadas. Os recursos produtivos, como terras, anzóis, varas, cestos, eram de propriedade coletiva. Produziam visando a satisfação imediata das necessidades de subsistência. O segundo modo de produção é o asiático. O modo de produção asiático predominou no Egito, na China e na Índia e também na África do século passado. Tomando como exemplo o Egito, no tempo dos faraós, vamos notar que a parte produtiva da sociedade era composta pelos escravos e pelos camponeses, que também eram forçados a entregar ao Estado tudo o que produziam. As principais características: primeiro, os trabalhadores não eram proprietários do meio necessário de produção. Segundo, tudo o que era produzido pertencia à autoridade. E terceiro, a existência de um patriarca soberano, como exemplo o faraó. O terceiro modo de produção é o escravista. Na sociedade escravista, os meios de produção, como terras e instrumentos de produção, e os escravos, eram propriedade do senhor. O escravo era considerado um instrumento, um objeto, assim como um animal ou uma ferramenta. Assim, no modo de produção escravista, as relações de produção eram relações de domínio e de sujeição entre senhores versus escravos. Um pequeno número de senhores explorava a massa de escravos que não tinham nenhum direito. Os senhores eram proprietários da força de trabalho dos escravos, por exemplo, nos meios de produção, que eram terras, gado, minas, instrumentos de produção, e do produto do seu trabalho. O quarto modo de produção é o modo de produção feudal. A sociedade feudal era constituída pelos senhores e servos. Os servos não eram escravos de seus senhores, pois não eram propriedade deles. Eles apenas o serviam em troca de casa e comida. Trabalhavam um pouco para o senhor e outro pouco para eles mesmos. Num determinado momento, as relações feudais começaram a dificultar o desenvolvimento das forças produtivas. Como a exploração dos servos no campo aumentava, o rendimento da agricultura era cada vez mais baixo. Na cidade, o crescimento da produtividade dos artesãos era freado pelos regulamentos existentes,
e o próprio crescimento das cidades era impedido pela ordem feudal. Já começava a partir desse momento a aparecer as primeiras relações capitalistas de produção. O quinto modo de produção é o modo de produção capitalista. O que caracteriza o modo de produção capitalista são as relações assalariadas de produção, trabalho, salário. As relações de produção capitalista baseiam-se na propriedade privada dos meios de produção pela burguesia, que substituiu as propriedades feudal, e no trabalho assalariado, que substituiu o trabalho servil do feudalismo. O capitalismo é movido por lucros, portanto temos duas classes sociais, a burguesia e os trabalhadores assalariados. Entretanto, o capitalismo ele apresenta 4 etapas na história. A primeira é o pré-capitalismo, onde o modo de produção feudal ainda predomina, mas já se desenvolve relações capitalistas. Temos também o capitalismo comercial, onde a maior parte dos lucros encontra-se nas mãos dos comerciantes, que constitui a camada hegemônica da sociedade. O trabalho assalariado torna-se mais comum. Temos o capitalismo industrial, o capital passa a ser investido basicamente nas indústrias, que se tornam a atividade econômica mais importante. O trabalho assalariado firma-se definitivamente. E, por fim, temos o capitalismo financeiro, onde os bancos e outras instituições financeiras passam a controlar as demais atividades econômicas através de financiamentos à agricultura, à indústria, à pecuária e ao comércio. E o último modo de produção é o modo de produção socialista. A base econômica do socialismo é a propriedade social dos meios de produção, isto é, os meios de produção são públicos ou coletivos, não existindo empresas privadas. A finalidade da sociedade socialista é a satisfação completa das necessidades materiais e culturais da população, como, por exemplo, emprego, habitação, educação e saúde. Nela não há separação entre proprietário do capital, no caso o patrão, e proprietário da força de trabalho, o empregado. Isto não quer dizer que não haja diferenças sociais entre as pessoas, bem como salários desiguais em função de o trabalho ser manual ou intelectual. Bom, com isso nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós daremos continuidade a esse assunto. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.